episódio 8 da primeira temporada, Harvey Specter e Mike Ross pegam um caso de fraude empresarial que pode nos ensinar lições valiosas sobre como o sistema jurídico pode incentivar ou desencorajar os comportamentos criminosos no mundo dos negócios. A história começa quando Tara Messer é acusada de fraude e roubo de identidade na empresa do seu falecido pai. A denúncia afirma que ela teria falsificado documentos para assumir o controle dos negócios e desviar dinheiro. Só que quando Harvey e Mike começam a investigar, eles percebem que as evidências não são tão claras assim. Então eles descobrem que o nome da irmã gêmea da falecida de Tara estava sendo usado em documentos da empresa. Então aí vem a grande reviravolta. Quem estava por trás dessa fraude era na verdade Trent Devil, um parceiro de advogados da empresa que manipulou os registros financeiros para esconder os desvios de dinheiro, ou seja, Tara estava sendo acusada injustamente enquanto o verdadeiro culpado tentava sair impune. Agora, como esse caso se conecta com a análise econômica do direito? Bem, esse episódio ilustra perfeitamente um problema clássico da economia, a assimetria de informação. Esse conceito significa que uma das partes envolvidas tem mais informações do que as outras, isso para obter vantagens indevidas. No caso da empresa do pai de Tara, Devon sabia exatamente como manipular os registros financeiros para esconder a sua fraude. Já os outros administradores, funcionários e até mesmo os investidores não tinham acesso a essas informações e por isso não conseguiam impedir os desvios a tempo. Agora, trazendo para a vida real, os escândalos financeiros mostram como essa assimetria da informação pode gerar impactos gigantescos nos mercados. Enquanto as empresas ocultam os prejuízos ou manipulam balanças, investidores e consumidores tomam decisões erradas e a confiança no sistema desmorona. Então, o que a análise econômica do direito propõe é que o próprio sistema jurídico deve ser estruturado para reduzir essa assimetria. De que forma? Criando regras que incentivem a transparência e fiscalização eficiente. As auditorias independentes, responsabilidade clara para os gestores e acesso de informações financeiras são medidas que ajudam a evitar essas fraudes antes que causem grandes danos. Outro ponto essencial que esse episódio nos ensina é sobre a importância da responsabilização correta. Se o sistema jurídico falha e pune a pessoa errada, isso gera um efeito cascata negativo. Imagine se Tara tivesse sido condenada injustamente, enquanto Devon saísse impune. Isso criaria um incentivo perverso, mostrando que os criminosos podem encontrar brechas para escapar, enquanto inocentes podem acabar pagando o preço. Esse erro acontece na vida real quando as leis e regulações são aplicadas de forma generalizada, punindo todo um setor por causa de problemas e fraudes individuais. Em vez de buscar a realocação evidente da culpa, o sistema acaba penalizando empresas e empresários honestos, tornando o ambiente de negócio mais burocrático e menos inovador. A análise econômica do direito nos ensina, então, que um sistema jurídico eficiente precisa garantir que a punição recaia sobre os verdadeiros responsáveis. Isso desestimula novas fraudes e mantém a confiança no mercado. E falando em punição, um dos aspectos mais interessantes da análise é o estudo dos impactos das sanções jurídicas no comportamento das pessoas. Por exemplo, se uma fraude como essa for descoberta, mas a punição for muito leve, outros criminosos podem considerar que vale a pena correr o risco. Por outro lado, se as penalidades forem severas demais, isso pode acabar desestimulando até os empresários honestos, que podem ter medo de cometer erros involuntários e serem punidos de forma desproporcional. O economista Gary Becker, um dos pioneiros da análise econômica do direito, propôs que os criminosos fazem um cálculo racional antes de cometer o crime. Eles analisam os benefícios que podem obter e os riscos de serem pegos punidos. Então, se o potencial de lucro e a fraude for alto e a chance de punição for baixa, o crime se torna atraente. Por isso, um sistema jurídico eficiente precisa encontrar um equilíbrio. A punição precisa ser suficiente para tornar o crime economicamente desvantajoso, mas sem criar barreiras exageradas que prejudiquem o funcionamento normal das empresas. No episódio, Mike Harvey garante que o Devon seja exposto como verdadeiro fraudador e que Tara não sofra sanções indevidas. Esse é um exemplo perfeito de um sistema jurídico que busca eficiência na alocação de culpa e punição. No mundo real, um dos principais desafios do direito empresarial é evitar que fraudes como essa aconteçam antes mesmo que cheguem aos tribunais. Então, a análise econômica do direito sugere que a melhor forma de fazer isso não é apenas aumentando as punições, mas criando um mecanismo de prevenção. Algumas medidas eficazes incluem a auditoria independente para garantir que os balanços financeiros sejam confiáveis, regras de compliance que incentivem boas práticas dentro das empresas e facilidade no acesso à informação, permitindo que os investidores e os acionistas fiscalizem melhor as empresas em que investem. Essas medidas reduzem as oportunidades de fraude e fazem com que o sistema jurídico atue de forma mais eficiente, sem, contudo, precisar punir empresas de maneira generalizada. Portanto, esse episódio vai muito além de um simples caso jurídico. Eles nos mostram uma verdadeira aula
sobre como as fraudes empresariais acontecem e como o direito pode ser mais eficiente na prevenção e na punição dessas práticas. Então, a análise econômica do direito nos mostra que um sistema bem estruturado precisa reduzir a simetria de informação, incentivando a transparência e fiscalização, garantir a responsabilização correta para evitar que os inocentes acabem pagando pelos erros dos verdadeiros criminosos. Terceiro, equilibrar as punições para que as fraudes não se tornem financeiramente vantajosas, mas sem sufocar os negócios legítimos. E, por fim, focar na prevenção com regras que desestimulem as fraudes antes que elas aconteçam. No final do episódio, Harvey e Mike provam que Tara era inocente e expõe o verdadeiro culpado.